No dia 17 de fevereiro, inicia as aulas na Universidade Federal Fronteira Sul. Para entender o plano de ensino e também conhecer um pouco mais do método de aprendizagem, convidamos o diretor da instituição para falar sobre educação. Hoje nós convidamos o professor e também diretor da Universidade Federal Fronteira Sul, o Luiz Fernando Corrêa da Silva, para a gente falar um pouquinho sobre educação e essa retomada do ano letivo, que já tem data programada para os próximos dias. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Sandra. Tudo bem contigo? Tudo bem aos telespectadores? O professor já é de casa, então a gente tem essa liberdade de chamá-lo de professor, embora agora esteja na função de diretor e representando o Instituto aqui na nossa cidade, né, professor? Isso, então eu costumo brincar, inclusive, que muitas pessoas me chamam de Luiz Fernando, mas atualmente as mais importantes me chamam de professor. Oba! Que são os nossos estudantes. É claro que também tem uma pessoa muito importante que me chama de pai, né? Mas, digamos assim, quando a gente fala no convívio coletivo, cotidiano, as mais importantes me chamam de professor. Verdade. Professor, mais um ano letivo se iniciando nos próximos dias. Embora tivemos um 2020 totalmente atípico, onde praticamente todas as atividades foram de forma remota, e os alunos tiveram alguns um pouco de dificuldade de entrar nessa nova realidade, outros foi muito fácil. Faça para nós um breve resumo do que foi 2020 para a educação. Pois é, Sandra, então acho que uma questão que a gente precisa sempre considerar é que o nosso país é um país muito desigual, né? Então, enquanto nós temos escolas particulares, inclusive as melhores escolas públicas, com infraestrutura nas quais as famílias de onde esses estudantes são oriundas têm melhores condições econômicas, inclusive para prover tecnologia em casa, existe uma adaptação melhor, né? É possível a gente dizer que os estudantes eles se adaptam mais facilmente a essa nova rotina. Por outro lado, também existe toda a questão dos estudantes pobres, dos estudantes que eventualmente têm um acesso muito restrito à tecnologia. Mesmo que a gente saiba que o smartphone hoje ele é um aparelho relativamente difundido na sociedade, acompanhar uma atividade letiva, acompanhar uma aula pelo smartphone ainda pedagogicamente não é a melhor forma. Certo. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa sempre considerar, toda essa conjuntura de desigualdade que se expressa lá na escola básica, mas também no ensino superior. Ok. Professor, a Universidade Federal ela tem vários cursos em andamento. Esses cursos em andamento, eles seguem da forma online em 2021? Então, Sandra, acho que a primeira questão, né, que acho que a gente precisa sempre dizer, até para que as pessoas tenham ciência disso, a nossa instituição é uma instituição que tem uma característica popular muito forte. Então, para que nós pudéssemos, já no ano passado, oferecer o primeiro semestre letivo de 2020 de forma remota, nós tivemos que abrir um edital para que os estudantes que se encontram numa situação de vulnerabilidade social pudessem adquirir equipamentos. Houve também a abertura de um edital para que os estudantes que não têm acesso à internet, então, contassem com auxílio para que pudessem contratar a internet banda larga, ou então tivessem acesso a um chip também de celular, para que pudessem fazer esse acompanhamento das aulas. Então, isso abrangeu uma quantidade muito significativa de estudantes, mais de 300 estudantes se inscreveram, né, cumpriam com essa exigência de se encontrar numa situação de vulnerabilidade social e cumpriam com as exigências que eram solicitadas nesses editais. Então, é importante destacar primeiro, acho que esse aspecto, e segundo aspecto que, claro, né, nós não somos uma instituição que trabalha com ensino remoto, né, ou com educação à distância. Certo. Então, nós não temos essa experiência. Foi necessário todo um processo de formação de professores para que eles tivessem também, né, uma capacitação adequada para lidar com as novas tecnologias, para pensar, inclusive, do ponto de vista didático-pedagógico, a realização das atividades letivas, e considerando que, como nós estávamos no ensino remoto, há uma perda pelo fato das disciplinas práticas elas não poderem ser cursadas, né? Então, esses componentes curriculares com conteúdo prático, eles foram realizados apenas naquilo que dizia respeito à parte teórica do componente. A parte prática acabou não sendo desenvolvida. Então, a partir dessa experiência, né, que é uma primeira experiência de adaptação tanto de professores quanto de estudantes, agora nós estamos realizando todo um processo de avaliação do que foi esse semestre. E iniciamos agora no próximo dia 17
na quarta-feira de Carnaval, o segundo semestre de 2020, que deve ir até o dia 26 de maio. Então, esse semestre ele inicia de modo remoto, mas na universidade nós temos um protocolo de biossegurança que estabelece, então, níveis de segurança operacional. Hoje nós trabalhamos no nível mais restrito, ele foi definido lá em dezembro. No dia 26 desse mês ele vai ser reanalisado a partir dos indicadores, né, da doença, da pandemia, né, de proliferação, então, dos casos aqui na nossa região, no estado e no país, para que nós possamos, então, tomar uma decisão a respeito desse nível de segurança. O que isso quer dizer, fundamentalmente? Que é possível ainda que ao longo desse semestre nós tenhamos atividades presenciais. Mas essa é uma decisão de conselho de campus, né, que é tomada nessa esfera. A questão de vestibulares foi realizado? Não, porque nós devemos iniciar o nosso ano letivo, propriamente dito, de 2021, apenas a partir de junho. Então, nós vamos ter um intervalo, depois de 26 de maio, que aí nós precisamos também de um período, né, óbvio, para que os professores lancem as notas nos diários de classe, para que, inclusive, a gente possa fazer o processo de matrícula, né, de rematrícula daqueles que estão estudando, mas é muito provável que agora em breve nós passamos a discutir a questão do processo seletivo, né, que vai contar, então, com as notas do Enem. Não exclusivamente notas do Enem desse ano, acho que é muito importante que se diga isso também. Por causa dos efeitos da pandemia, serão consideradas notas do Enem de anos anteriores. Oh, perfeito. Professor, tu falaste que as práticas foram deixadas de se fazer. Somente as teóricas foram executadas. Qual é a perda do aluno que só teve a teórica e não conseguiu pôr em prática todo esse aprendizado? Terá que rever conteúdo de repente? Sim, então essa é a ideia, que a partir do momento que nós tenhamos condições de oferecer a parte prática dessas disciplinas, ou mesmo as disciplinas integralmente práticas, né, nós possamos realizar a retomada delas. Esses estudantes hoje ficaram com essa disciplina em aberto nos seus históricos escolares, para que no momento oportuno ela possa ser concluída, para que a gente consiga, ao mesmo tempo, aliar, né, a menor perda possível para esse estudante, mas para que também a gente tenha toda a observância, digamos assim, desse momento dramático pelo qual passa a sociedade brasileira, né, nessa conjuntura de pandemia. Quantos cursos a Universidade Federal Fronteira Sul oferece aqui em Erechim e qual é o perfil de pessoas que podem pleitear uma vaga para estudar lá? Excelente pergunta, Sandra. Acho que sempre é importante destacar que nós temos um rol de cursos de graduação, seja na área do bacharelado ou da licenciatura, né? Então, licenciatura, formação de professores, bacharelado, a formação mais ampla, mas nós temos, então, como cursos diurnos, o bacharelado em agronomia, em engenharia ambiental e sanitária e também em arquitetura e urbanismo. Certo. Nós, em breve, teremos também um bacharelado em biologia diurno, que deve entrar em funcionamento agora, muito em breve. Por outro lado, nós temos um bacharelado noturno em geografia e temos outros 6 cursos de formação de professores que são licenciaturas. Licenciatura em educação do campo, com ênfase em ciências da natureza, é um curso interdisciplinar. Nós temos também o curso de licenciatura em História, licenciatura em Geografia, licenciatura em Ciências Sociais, licenciatura em Pedagogia, licenciatura em Filosofia e a licenciatura em Geografia, que nós temos também o bacharelado. Então, são esses 6 cursos de licenciatura que nós oferecemos aí no turno da noite junto com o bacharelado em Geografia. Mas é sempre importante destacar também que nós contamos com 4 programas de pós-graduação, cursos de mestrado, todos eles gratuitos, assim como os nossos cursos de graduação. Certo. Então, é o curso de mestrado profissional em educação, o curso curso de mestrado em ciência e tecnologia ambiental, o curso interdisciplinar em ciências humanas e o curso também de mestrado em geografia que nós oferecemos em cooperação com o nosso campus de Chapecó. Então, são esses cursos de mestrado. Além disso, óbvio, desenvolvemos também cursos de especialização, né, que aí conferem esse grau intermediário entre a graduação e o mestrado. Hoje nós temos em desenvolvimento o curso de gestão escolar, que é um curso voltado, então, para gestores, para profissionais que atuam na escola, prioritariamente. E, por outro lado, temos também o curso de especialização em processos criativos e suas interfaces.
que aí abarca uma gama imensa de áreas e de cursos, como arquitetura, design, administração, essa área de inovação, né? Área de tecnologia. Então, esse curso de especialização acaba abarcando uma área muito significativa de cursos com viés mais tecnológico, digamos assim. Certo. E qualquer pessoa pode se inscrever, tentar uma vaga na universidade? Claro, qualquer pessoa, né? Nós, claro, por efeito de lei, nós temos reserva de vagas para estudantes da escola pública, para pretos pardos, temos processo seletivo exclusivo para estudantes indígenas, somos inclusive um dos campi no Brasil que tem o maior percentual de participação de estudantes indígenas, isso nos orgulha muito, né? É uma forma de se construir inclusão social também, num país tão desigual. E, óbvio, né, a universidade está aberta para todas e para todos que queiram participar dos nossos processos seletivos. Aí, todos são bem-vindos, né, desde de estudantes que fizeram sua formação em escolas privadas, apesar de nós termos essa ênfase mais particular em estudantes oriundos de escola pública. Claro, claro. Professor, quantos alunos hoje a escola possui? A universidade hoje possui aproximadamente 1.900 estudantes de graduação. Nós temos mais de 200 estudantes de mestrado e mais uma quantidade aí de aproximadamente 100 estudantes nas nossas especializações. Então, nós somos uma comunidade acadêmica que aqui em Erechim já passa de 2.200 pessoas. Se nós contarmos servidores técnico-administrativos, servidores docentes, se contarmos os terceirizados, também os trabalhadores terceirizados, que são fundamentais para a realização das nossas atividades, né? São responsáveis por uma parte muito significativa e às vezes são invisibilizados. Mas, então, acho que é importante destacar que nós somos uma comunidade muito grande. Quem olha lá da BR, eu costumo dizer, né? Talvez não perceba quanta gente frequenta o campus diariamente, né? Toda a diversidade que nós temos com estudantes da nossa região, que óbvio são a maioria, mas com estudantes que vêm de outros estados para fazer aqui a sua formação, estudantes que vêm aqui de Santa Catarina, do oeste catarinense, do oeste do Paraná, mas estudantes que vêm do Nordeste também, de São Paulo, do Rio. Isso acaba produzindo toda uma diversidade que particularmente entendo que faz muito bem para a universidade e para a cidade de Erechim também. Com certeza. Professora, a gente sabe que a estrutura é muito grande lá do campus. Existem laboratórios e eu tive o prazer de conhecer um laboratório na produção do álcool gel que foi distribuído para todos os hospitais aqui da região da AMAL. Projeto bastante importante que veio a contribuir com a nossa comunidade. Além disso, projetos de pesquisa que impactam na qualidade de vida do erechinense e também da nossa região. São muitos projetos de pesquisa, são muitos projetos de extensão. Para que vocês tenham uma ideia, quando nós concluímos os nossos 10 anos de existência, né, agora nós já vamos caminhar para 12 agora nesse ano, porque a universidade ela foi criada a partir de uma lei de 2009, nós naquele momento fizemos um levantamento, já estávamos na gestão do campus, nós tínhamos já desenvolvidos mais de 500 projetos de pesquisa no âmbito do campus, nesses 10 anos. Mais de 300 projetos de extensão. Muitos desses projetos eles estão ligados a entidades, são realizados em parcerias com entidades aqui da região. Enfim, nas áreas mais diversas possíveis, eu não vou destacar aqui um projeto ou outro, porque são muitos, né? Mas eu posso dizer que eles são ligados à agricultura familiar, são ligados à gestão ambiental, eles são ligados à formação de professores, às escolas municipais, estaduais aqui da região. Já tivemos parceria tanto com a 15ª CRE quanto com a Secretaria Municipal de Educação. Muitos professores participam dos comitês municipais, sejam na área da saúde, seja na área da educação, seja na área do turismo, da cultura. Então, existe uma inserção hoje da Universidade Federal muito significativa aqui na região. Seja a partir de pesquisa, de extensão, do próprio ensino, que é aquilo que certamente tem mais visibilidade, né? É verdade. Mas também a partir dessa integração social com a comunidade local, né? Então acho que isso é muito importante, precisa sempre ser destacado. Essa é uma marca importante da nossa instituição. Toda universidade precisa de bons laboratórios, sejam laboratórios mais específicos, como por exemplo da área da saúde, como laboratórios que englobam a tecnologia. Em Erechim, os nossos laboratórios são tecnologia de ponta? Eu posso te dizer o seguinte, né? Um colega lá de Chapecó, que era o secretário especial de laboratórios de toda a instituição, ele costumava dizer que alguns laboratórios da nossa universidade eles foram projetados
e foram pensados, organizados, estruturados a partir da compra de equipamentos, não deixando nada em dívida para os principais laboratórios das grandes universidades do Brasil e inclusive do exterior. Com alguns equipamentos, inclusive, isso é muito importante destacar, Sandra, professores, profissionais, pesquisadores de outras instituições da nossa região, tá? Mas também de Porto Alegre, de Santa Maria, acabam vindo a Erechim para desenvolver as suas pesquisas nos nossos laboratórios, porque contamos com equipamentos de ponta, né? Então, óbvio, isso começou a se estruturar já a partir de 2010, né, com a compra de equipamentos que são extremamente importantes para o desenvolvimento dessas pesquisas na área mais tecnológica, né, seja pesquisa lá na área de solos, que está relacionada à agronomia, a pesquisa sobre efluentes, a pesquisa que envolve, enfim, né, essas áreas do conhecimento mais tecnológicas, mas que são, de fato, laboratórios muito bem equipados e que dão conta de especificidades que muitas vezes outras instituições ainda não têm condições de dar. Ok, professor, os professores que atuam na Universidade Federal, todos têm doutorado, mestrado, como é que está a qualificação deles e como está seguindo-se a linha de aprimoramento e desenvolvimento desses professores? Obrigado por essa pergunta, Sandra. Então, essa foi uma grande satisfação nossa no ano passado. Nós chegamos agora no final do ano passado a 107 professores doutores num universo de 124. Então, nós temos, né, considerando esses dados, mais de 80% do nosso corpo docente com doutorado. Isso é muito significativo. Faz diferença. Faz muita diferença, né? São professores que estão habilitados, por exemplo, para participar de editais do CNPq, da CAPES, editais de pesquisa, né? Certo. Quando eu falo dessas instituições, o CNPq, a CAPES, editais de pesquisa, que por eles terem o título de doutor, né, eles têm condições de participar, trazer pesquisas, trazer financiamentos para a instituição, né, financiamento externo, Sim. o que qualifica muito a nossa prática. Então, esse, sem dúvida, é um indicador de qualidade. Isso também não significa que os demais colegas que são mestres, eles não sejam qualificados, muito pelo contrário, mas isso abre margem também para que esses colegas que hoje têm mestrado possam realizar os seus doutorados com mais tranquilidade, né? Contando eventualmente, inclusive, com afastamento. É importante destacar que nós temos já um percentual também relativamente significativo de professores com pós-doutorado, muitos deles realizaram seu pós-doutorado em instituições do exterior, Estados Unidos, Europa, enfim, América Latina, nos países mais diversos. Então, esse é um aspecto que precisa também ser destacado, que eu acho que denota qualidade, e isso tudo torna possível, por exemplo, nós termos 4 programas de mestrado numa instituição que conta só com 124 professores, né? Isso é muito diferente, por exemplo, da realidade da URGS em Porto Alegre, que tem mais de 5.000 professores. É muito diferente da realidade de instituições que têm mais de 30, 40, 50 certo. Anos, como o FSM, o FPEL e assim por diante. Com certeza. As universidades privadas, elas são analisadas, quer dizer, é passado por uma vistoria e elas são avaliadas. Na universidade pública também existe essa avaliação? Em qual nível que nós nos encontramos? Então, acho que é importante mencionar que todas as instituições, independentemente de serem públicas, de serem privadas ou comunitárias, né? Como é o caso da URI aqui em Erechim, como é o caso da UPF, nós felizmente temos essa tradição de universidades comunitárias aqui no nosso estado, que eu entendo como uma experiência extremamente importante, no momento em que o poder público ele não dava conta, né, de expandir o ensino superior público para todas as regiões. Mas as universidades públicas, privadas e comunitárias, elas passam pelo mesmo processo. Nesse ano, inclusive, nós vamos passar por um processo de recredenciamento, certo. Né, que é um processo de avaliação permanente, que a universidade, periodicamente, ela precisa passar para, inclusive, continuar tendo o estatuto de universidade. E são auditadas? São auditadas, claro. No nosso caso aí específico, existem várias auditorias, né, que nós nos submetemos, desde Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União. Então, toda vez que eu autorizo, por exemplo, uma diária, uma passagem lá no sistema, isso vai passar por uma auditoria, seja auditoria interna da universidade, mas também por organismos externos, como a Controladoria Geral da União e a Audim também. A universidade conta com um conselho curador, que faz uma análise das contas institucionais
todos os anos. Acho que isso também é muito importante destacar, né? Existe toda uma transparência. Todos aqueles que quiserem saber quanto a universidade investe, por exemplo, em bolsas, no ensino de graduação, no ensino de pós-graduação, esses dados eles estão disponíveis num site chamado Portal da Transparência, portaldatransparencia.gov.br. Lá tem todos os investimentos que são feitos na universidade e o cidadão tem condições, né, de identificar onde o dinheiro público ele vem sendo investido na instituição. Nós procuramos sempre, óbvio, né, seguir os princípios da administração pública, mas sempre ter muita parcimônia no uso do investimento público. Isso é muito curioso, porque é algo que na minha formação sempre teve presente, né? Eu tive uma orientadora de graduação na URGS, que ela sempre era muito cuidadosa, ela sempre lembrava, olha, vocês têm que imprimir uma folha. Né? Será que vocês precisam, de fato, imprimir essa folha? Lembrem-se sempre que essa folha é investimento público. Né? São recursos públicos que pagam essa folha, então procurem fazer bom uso. Se vão usar impressão de tinta, procurem usar rascunho, que gasta menos tinta, é menos recurso público. E eu acho que esses princípios eles são fundamentais. Né? Quando a gente trata de recurso público, quando a gente trata de recursos que são arrecadados a partir do cidadão, a partir dos impostos, né? Que são, por um lado, um grande problema quando a gente paga, mas, por outro lado, são tão benéficos para a sociedade quando a gente recebe, né, a devolução a partir de serviços, seja de educação, seja de saúde. Agora a gente enfrenta uma pandemia, tantas pessoas se salvando a partir do SUS, né, a partir do atendimento qualificado que o SUS realiza. Né, vamos ter agora campanhas de vacinação também sendo realizadas pelo SUS, e acho que as instituições públicas, da mesma forma as universidades, elas precisam se pautar por essas diretrizes. Professor, a gente sabe que o Brasil ele não é um dos países que mais investem em educação. Existem países que investem muito mais do que nós. Mas a nossa região aqui é uma região privilegiada em termos de educação? Sandra, eu te diria que né? Hoje, casualmente, eu comentava com um amigo que está em Bento Gonçalves, foi trabalhar, passar o dia em Bento Gonçalves trabalhando. Eu dizia que Erechim é uma cidade excelente para se viver, né? Se tem uma qualidade de vida muito grande e Erechim se transformou num grande polo educacional, né? Acho que a gente precisa sempre lembrar isso. Não é à toa que estudantes de outras regiões, não só do nosso estado e da região sul, mas do país como um todo, acabam vindo para Erechim, né? Então, nós temos uma universidade comunitária consolidada que realiza ensino de qualidade há muito tempo, né? Que é a URI. Mais recentemente, nós tivemos a chegada da UFFS, do Instituto Federal, né, que está localizado aqui no bairro das Três Vendas. Nós temos também a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, desenvolvendo seus cursos aqui na região. Nós temos outras instituições também privadas, né, oferecendo também, aí, na maioria das vezes, outras modalidades de ensino, como o ensino à distância. E isso tudo acaba caracterizando a região, né? A região como um polo educacional, é um grande polo educacional do nosso estado hoje. Atraindo, óbvio, né, estudantes, mas também investimento para a cidade. Porque imagina, Sandra, hoje a folha de pagamento da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, ela está em torno de 50 milhões de reais por ano. Nossa. Né? Isso é dinheiro que fica no município. É investimento público que se transforma em arrecadação para o município, em salários para as pessoas. Né? Então, eu pago meu aluguel, pago as minhas contas, faço supermercado, né? Compro roupa, invisto em Erechim, saio para jantar. Né? Então, as minhas despesas elas são realizadas em Erechim, assim como da imensa maioria dos professores e dos técnicos que moram efetivamente na cidade. Né? Então, isso é um investimento público, é uma forma justamente do poder público devolver para a população a partir do serviço, mas também a partir de todo o movimento da economia, os recursos que são arrecadados a partir dos impostos. Professor, foi um prazer te receber aqui e conhecer um pouquinho mais da Universidade Federal Fronteira Sul. Eu confesso que eu ainda não sabia todos esses detalhes e fico encantada com o que se oferece na universidade. E acho que todo aluno que passa por lá, ele sai sim bem qualificado, pelo corpo docente que existe na universidade, pela possibilidade também de se lançar no mercado de trabalho com conhecimento real. Então, parabéns a você, a todos os professores que fazem
da Universidade Federal, uma super universidade, uma universidade de destaque, não só aqui em Erechim, no Brasil também. Muito obrigado, Sandra. Obrigado a todas e a todos, né, que nos acompanharam hoje à noite. Dizer que a universidade está sempre de portas abertas. Acho que é muito importante que as pessoas conheçam a Universidade Federal, até para que, eventualmente, não acreditem em coisas que não correspondem à nossa realidade. Nós realizamos um trabalho muito sério na nossa região. Acho que é sempre importante destacar isso, né? Verdade. E te fazer já um convite que assim que acabar essa pandemia tu vá lá nos visitar. Faço questão de te mostrar toda a nossa estrutura, os laboratórios, os prédios de sala de aula, o restaurante universitário, o bloco dos professores, te mostrar também os projetos que temos para o futuro. Nós temos também as áreas experimentais, que é uma área de campo, né? Em que são realizados experimentos do curso de agronomia. Temos uma área espetacular lá, investimento público de qualidade à disposição da nossa população, da nossa gente. Obrigada, professor. Eu que agradeço.